Tá gravando agora para o pessoal que está em casa. Pessoal, então vamos aqui, ó. O Concílio de Trento, ele foi a grande resposta que a Igreja Católica deu em duas direções, tá? Em duas direções. A primeira direção foi em relação à reforma do Lutero. A reforma do Lutero. A ideia era combater essa reforma. A segunda resposta foi as causas internas. Hoje eu entrei no site dos decretos do Concílio de Trento, e algumas coisas são muito interessantes quando a gente passa a ler os decretos. E o primeiro decreto aqui, da primeira sessão, diz o seguinte, só para a gente entender. Eu peguei só o resumo aqui, para vocês entenderem. O que fala aqui, ó? Está na terceira sessão, que foi em 1546, que são os dois grandes objetivos do concílio. A extirpação das heresias e a reforma dos costumes. Então, o Concílio de Trento quis, ao mesmo tempo, extirpar as heresias. Quais são as heresias? Está entrando aqui o Fabrício também. Quais são as heresias que o concílio quis combater? Luteranismo, calvinismo, anglicanismo. Então, isso para a igreja significava heresias naquele momento. Então, o Concílio de Trento quer acabar com essas heresias. E depois também a reforma dos costumes, porque a igreja está percebendo que, de fato, ela também teve responsabilidades na reforma do Lutero. Então, as mazelas, vamos dizer, as mazelas que estavam acontecendo também foram responsáveis por essas reformas feitas pelo Lutero, pelo Calvino, pelo Henrique VIII e assim por diante. Então, são dois os objetivos do concílio, não esqueçam disso, tá? Primeiro objetivo do concílio de Trento foi acabar com essas heresias, tá? Acabar com essas heresias. E o segundo foi uma grande reforma dos costumes da própria igreja, tá? A igreja, quando ela faz quando o concílio ele é convocado, nós falamos isso na semana passada, quando o concílio é convocado, ele foi pedido por todos, ele foi pedido pelo Lutero no início, 1518 Lutero pediu, 1520 Lutero pediu, ele foi pedido por príncipes, pelo imperador Carlos V, os papas que foram protelando um pouco. Qual é a intenção do Papa? Qual é a intenção do Imperador? A intenção do Imperador era acabar com a divisão. Para o Imperador da época, que era o Carlos V, não era interessante essa divisão entre católicos e protestantes, porque ele era imperador dos dois lados. Ele era imperador tanto dos protestantes como dos católicos. Então, para o Imperador, não era bacana essa divisão. Então, ele quer que um concílio consiga fazer a união entre católicos e protestantes. Esse era o objetivo do Imperador. Já a Igreja Católica já não tinha mais essa esperança. Cada vez mais a Igreja, através do Papa, via como muito distante essa conciliação com os protestantes. Mesmo porque, em 1521, vocês lembram disso, o Papa excomungou Lutero. Então era muito difícil acontecer uma conciliação entre católicos e protestantes. Isso vai ficar muito claro, não esqueça disso, quando os delegados protestantes apareceram no concílio. Eles apareceram em 1551, na segunda sessão do concílio, no segundo período. Eles apareceram e exigiram algumas coisas que a igreja não aceitou. Quais as coisas que esses protestantes exigiram? Primeiro ponto, que o concílio estivesse a cargo do imperador e não do papa. Foi a primeira coisa que eles pediram. Outra coisa que eles vão pedir é que tudo aquilo que foi votado antes fosse anulado, começasse tudo do zero. A igreja também não aprovou. E que os padres conciliares não tivessem a fidelidade ao Papa, né, no concílio, né, para que esse concílio fosse o mais livre possível. Então, a partir desse momento, os padres que estavam reunidos não aceitaram e eles deixam o concílio. E aí fica muito claro, a partir do segundo momento, que católicos e protestantes já não iam mais se encontrar. Tá? Isso é uma coisa importante. Então, essa ideia do imperador Carlos V de unir católicos e protestantes, de novo, acabar com a divisão, isso veio por água abaixo em 1551, que é o segundo momento do concílio. Vocês lembram, eu falei para vocês na última aula, isso que é uma grande revisão, porque é importante frisar essas coisas, falei para vocês que o concílio ele teve 18 anos, né, foram 18 anos de concílio, de 1545 a 1563, mas, logicamente, eles não ficaram reunidos 18 anos. Foram sessões. Foram 3 grandes sessões, tá? 3 grandes sessões. Primeira sessão, 1545 a 1547. Tá? 1545 a 1547.
E também não era 2 anos reunidos, sentados no mesmo lugar, não. Eram sessões. Terminava uma sessão e falava assim: ó, agora nós vamos nos reunir depois de Pentecostes, tá legal. Aí se fazia reunião. Depois dessa reunião, fazia assim: a próxima sessão vai ser tal dia, daqui 2 meses, 3 meses. Era assim que eles marcavam, não era assim. Acabava uma sessão, continuava a outra, não. Então, esses 2 anos, de 1545 a 1547, as sessões elas eram intercaladas de 2, 3, 4 meses, tá? Só para vocês entenderem. Depois nós vamos ter o segundo momento, que foi de 1551 a 1552, que é o segundo momento do concílio, e o terceiro momento do concílio, que foi o final, 1561 a 1563, tá? Então foram essas 3 fases do concílio: 45 a 47, 45 a 47. Depois, o concílio ele vai reunir 1551 a 52 e depois 1561 a 63. Se você está entrando agora, eu estou gravando, qualquer coisa que você perdeu, se depois eu ponho lá, tá? Beleza, por que o concílio demorou a reunir? Nós falamos também no último encontro aqui, só estou fazendo a revisão para vocês lembrando. Por que esse concílio de Trento demorou a acontecer? Principalmente pela guerra entre França, o rei da França chamava Francisco I, e o imperador Carlos V. Então, desde 1521 a 1559, França e o Sacro Império Romano Germânico estavam em guerra. Então não havia garantia nenhuma de que o concílio pudesse dar segurança aos bispos de estarem ali. Porque diante de guerra ninguém garante a vida de ninguém. Então de 1521 até 1559 foram várias guerras entre a França e o Sacro Império Romano Germânico. Foi isso que mais fez com que o concílio atrasasse o começo. Tentou-se 2 vezes, 1536 tentou colocar na cidade de Mantua, não deu ninguém. Transferiu-se depois para Vicenza, também não apareceu. E aí protelaram mais para frente, tá? Então foi com o Papa Paulo III, que vai então marcar o início do concílio. De novo, a guerra não deixava acontecer. A ideia era para acontecer em 1542, a guerra não deixou acontecer. Em 1544, o Francisco I e o Carlos V fez um tratado de paz. E aí sim, a partir desse tratado de paz, ficou marcado que o concílio deveria começar em janeiro de 1545. Isso aqui é só revisão da última aula. Só que em janeiro apareceu só os representantes do Papa, ninguém mais. E aí de janeiro eles transferiram para dezembro. E o concílio começa dia 13 de dezembro de 1545. Então já na véspera do Natal. Então a abertura só foi para notificar, rezar o credo e assim por diante, tá? Porque o Papa mesmo sugere que eles voltassem no dia 7 de janeiro, porque viria o Natal, depois as festividades, e que eles voltassem depois em janeiro. O fato é que, daqui a pouco falar do que foi votado, só fazendo recordação para vocês. O fato é que nessas primeiras sessões, nesses 2 anos, depois que terminou esses 2 anos, aconteceu uma epidemia de tifo. Tifo é causada principalmente pelo piolho, né? O mordido do piolho, e as pessoas sentem febre, a famosa febre tifoide. Então começou essa epidemia de tifo em Trento, e aí o concílio vai ser levado para Bolonha. E em Bolonha ficou até 1549, só que o imperador não aceitava. Por que não aceitava Bolonha? Bolonha é território italiano. O imperador não quer que o concílio fique na mão do Papa. Já o Papa, ele queria tirar o concílio da influência do imperador. Vocês estão vendo que é uma guerra entre imperador e Papa nesse concílio. Patrícia, estamos fazendo revisão do concílio, e eu gravei também, estou gravando agora, depois você pega o que nós falamos até agora. Então, o imperador, quando foi decidida a cidade de Trento, eu não sei se vocês já olharam no mapa, depois dá uma olhadinha, eu vou até postar o mapa lá. Trento fica lá no norte da Itália, bem no norte. Então, quando foi eleita a cidade de Trento, ela foi escolhida por quê? Porque Trento pertencia ao Império Alemão. E aí os protestantes poderiam participar. Lembra que eu falei para vocês que o imperador quer a união com os protestantes. A ideia dele era que os protestantes participassem desse concílio.
E Trento fica dentro da Itália, geograficamente dentro da Itália. Era mais fácil os bispos italianos participarem do concílio. Tanto é que a maior parte, um terço dos participantes de Trento, um terço era italiano, de bispo italiano. O concílio chega a ter 66 participantes, um terço, mais de 20 desses participantes era italiano, porque favorecia a participação deles. Então, enquanto o Papa queria, falamos isso na última aula também, enquanto o Papa queria fazer uma reforma dos costumes, trabalhar a questão da fé, tudo isso, o imperador, ao contrário, ele queria o quê? Ele queria a união com os protestantes. Então, ficou decidido o seguinte, então, para cada questão de dogma, de fé que o Papa queria, nós vamos trabalhar uma da reforma da igreja. Então, para cada dogma, uma reforma. Outro sobre a fé, outro sobre a reforma. Acordado assim para que o imperador e o Papa aceitassem esse concílio dessa forma, tá bom? Então, de novo, só pequena memória. Por que o concílio demorou tanto a acontecer? Guerra entre França e Sacro Império Romano Germânico. Essa guerra atrapalhou muito essa questão. A decisão da cidade, né? Porque os protestantes não querem ir para a Itália. Os protestantes não queriam ir para a Itália. Então ficou decidida a cidade de Trento, para que era uma cidade que estava na Alemanha, na verdade, geograficamente na Itália, mas pertencia à Alemanha. Então o acordo foi esse e aconteceu essa reunião por isso, tá bom? O Concílio de Trento, pessoal, foi o 19º concílio da igreja, e a igreja, então, a partir do momento do concílio, já que percebeu que não iria dar certo, a união com os protestantes, a ideia era esclarecer a fé para aqueles que não tinham abandonado a fé católica. Então o concílio, eu falei isso na última aula, o Concílio de Trento foi muito importante nesse sentido, porque deixa de forma clara os dogmas da igreja, o que a igreja acredita, logicamente sempre combatendo Lutero, embora não cite uma hora o nome do Lutero, você vê claramente nos textos que era contra a reforma do Lutero. Então o concílio deixou claro, através dos decretos, o que o católico deveria acreditar, né? Qual era a fé dos católicos. Então eu vou fazer aqui um resumo dos decretos, o que foi votado, são, de novo, 3 sessões, para quem está chegando agora, são 3 sessões. Na verdade, várias sessões em 3 períodos, melhor dizendo assim, são várias sessões em 3 períodos. Primeiro período, 1545 e 1547, como eu falei para vocês. Segundo período, 1551, 1552. Terceiro período, 1561, 1563, tá? Então eu vou falar agora para vocês os elementos que foram votados no primeiro período, no segundo período e no terceiro período, para a gente fechar esse concílio de Trento. Tem alguém querendo entrar? O Mauro aqui, só um minutinho. O Mauro tá entrando aí. Então vamos aqui os principais decretos em relação à questão do primeiro período. O primeiro período tem várias sessões, mas as coisas mais importantes. Vou falar assim, sem ordem, como é que foi votado, e depois vou passar para vocês todos eles aí. Então, os pontos principais, tá? Quais foram os pontos principais dos primeiro período, de 1545 a 47? O primeiro ponto importante foi sobre as Sagradas Escrituras e tradição, tá? Ficou definido que as duas, Sagrada Escritura e tradição, têm a mesma veneração para a Igreja Católica. O que é tradição? Os apóstolos. Segundo a Igreja Católica, diferente do Lutero, porque o Lutero ele coloca somente a Escritura, a Igreja Católica não abre mão da tradição. O que é a tradição? É a tradição apostólica. Segundo a Igreja Católica, no Concílio de Trento, Jesus Cristo, ao anunciar o reino de Deus, ao anunciar o Evangelho, algumas coisas ficaram por escrito, outras foram transmitidas aos apóstolos, e os apóstolos foram transmitindo oralmente dentro da igreja. O próprio evangelista João fala isso, muitas coisas não foram escritas, está no finalzinho do Evangelho de João, muitas coisas não foram escritas e que não estão nos livros, mas que os apóstolos receberam isso de Jesus oralmente. Essa é a tradição da igreja. Então, a revelação segundo a igreja, ela está tanto nos textos escritos, que é a Bíblia, texto escrito, como nos textos não escritos, que é a tradição apostólica dos apóstolos. E essa tradição apostólica, ela está na igreja hoje onde? Nos bispos. Tá? Por isso que a Igreja Católica é chamada de Igreja Católica Apostólica,
Porque a tradição dos apóstolos está na presença dos bispos hoje. Então, os bispos hoje, eles representam essa tradição dos apóstolos, tá? Então, essa tradição ela foi passada de geração em geração através dos bispos. Não esqueçam vocês que o Papa, ele é um bispo. Tá? O título de Papa é pai, mas o título do Francisco é bispo de Roma. Tá? É o bispo de Roma. Isso é tradição. Então, a revelação, segundo a igreja, a revelação tem a mesma veneração do que as Sagradas Escrituras. Porque nem tudo sobre Jesus ficou escrito. Muito sobre Jesus Cristo foi transmitido oralmente entre os apóstolos que fizeram aí as suas igrejas, aqueles que o seguiram, tá? Nós chamamos isso de tradição apostólica, tá bom? Isso que diz o Concílio de Trento. Tradição e Sagradas Escrituras têm a mesma veneração, porque ambas contêm a revelação de Deus, tá bom? Lutero não concordava com isso, vocês lembram disso? Por Lutero era apenas as Escrituras, ok? Esse foi um ponto importante nessa questão da Sagrada Escritura. Outra coisa importante, o Concílio de Trento definiu os livros chamados canônicos, e segundo a Igreja Católica, nesse concílio de Trento, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento foram escritos por Deus. Isso está no texto, tá? Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento foram escritos por Deus. E aí se define os livros do Antigo Testamento e se define os livros do Novo Testamento que são canônicos. Isso já era há muito tempo. A igreja só... Tá vendo o que eu estou dizendo para vocês? O que já era tradição ficou por escrito agora. Por escrito. E aí no Concílio de Trento aparecem os 73 livros da tradição católica canônica. Sendo que então a tradição católica tem 7 livros a mais do que a protestante. Vocês sabem disso, já discutimos isso em outras aulas. O Lutero, ele segue uma tradição hebraica, não grega, hebraica, em que o Antigo Testamento tem 39 livros. 39 livros. A Igreja Católica segue a tradição chamada a Septuaginta, que é a tradição grega, hebraica grega, em que se acrescentou 7 livros a mais. E o Concílio de Trento confirma esses 7 livros a mais. Então a Igreja Católica tem 46 livros no Antigo Testamento, enquanto os protestantes mantiveram os 39. Já no Novo Testamento são 27 livros dos dois lados, não altera aí não. Por isso, quando a pessoa fala assim, essa Bíblia católica ela é evangélica, ele está dizendo, quer dizer, nessa Bíblia não tem os 7 livros, ou nessa Bíblia tem os 7 livros, só isso, que os textos são os mesmos, tá? Nos que tem iguais são os mesmos textos. E quando a pessoa fala essa Bíblia é católica, ele está perguntando, tem os 7 livros ou não tem os 7 livros? Tá bom? Então, a Bíblia protestante tem 66 livros, tá? Enquanto a católica vai ter 73 livros. 73 livros. 7 a mais. Ok? Isso o concílio escreve o nome de todos os livros ali. Uma outra coisa importante. A língua oficial que foi votada em Trento foi a língua latina. O latim. Tanto para a Bíblia como para os sacramentos. Agora, a coisa importante, o Concílio de Trento não proibiu as línguas vernáculas. O que é a língua vernácula, pessoal? Língua de cada país, alemão, francês, italiano. Só que depois, lá na frente, em 1559 até 1564, aí sim foi proibido e foi apenas o latim a língua oficial. E uma coisa importante, a Igreja Católica diz que a Bíblia deveria ser a partir da Vulgata. Qual que é a Vulgata? É a Bíblia traduzida pelo São Jerônimo, chamado Vulgata. São Jerônimo traduziu a Bíblia grega para o latim, vocês sabem dessa história, porque as pessoas já não estavam conseguindo mais ler o latim, o grego, melhor dizendo. Ele traduz toda a Bíblia para o latim.
essa versão do São Jerônimo é chamada de popular. Popular porque as pessoas liam. E popular significa vulgata, popular. Então a Igreja Católica dizia que essa Bíblia do São Jerônimo, ela podia até conter erros etimológicos, de tradução, algumas coisas erradas, mas não de fé. A igreja, ao ler a Bíblia de São Jerônimo, dizia, ela pode até conter erro de tradução, porque São Jerônimo não sabia totalmente todos os termos, né? Então, a igreja admite que a Vulgata possa ter erros etimológicos, de escrita, de tradução, mas não de verdade. As verdades contidas na fé católica estão ali. Agora vai estar entrando de novo aqui, só um pouquinho. Então, a Bíblia, a única Bíblia autorizada para traduções era a Bíblia chamada Vulgata. Essa é a Bíblia que até hoje é usada pela Igreja Católica. Todas as traduções que nós temos da Bíblia Católica vêm a partir da Vulgata. E aí uma coisa que a Igreja fez, isso mais posteriormente ela vai fazer, vai ser que para as leituras em público sempre tem que ser em latim, tá? Leituras, debate, sempre ser em latim. Você poderia até ler outra Bíblia na língua sua, italiano, francês, alemão, mas dentro da sua casa. Quando fosse para a igreja, quando fosse para um debate, a língua da Bíblia deveria ser o latim, tá? Isso em relação às Sagradas Escrituras. Estou fazendo só um resumo aqui das Sagradas Escrituras, ok? Outro ponto que foi votado nesse primeiro período, que é 1545 a 47, foi em relação ao pecado original. A igreja afirma que o pecado do Adão, ele é transmitido de geração em geração. Então, com o primeiro homem nós morremos no pecado, Adão. Com o segundo Adão, que é Jesus, nós ressuscitamos. Então a Igreja Católica, ela prega que o pecado original é uma doutrina dela, é uma doutrina da Igreja Católica, e que o pecado de Adão, ele é transmissível, não apenas em relação à morte, a doenças, mas também à morte da alma, que é o pecado. Então esse pecado de Adão, ele é transmitido de geração em geração. E só tem uma forma de apagar ele, através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único mediador que pode salvar o homem desse pecado. Mas como é que nós salvamos através de Jesus? Pelo batismo. Aí a igreja usou bastante os textos de Paulo, que fala dessa questão, em Adão nós morremos e através do batismo em Cristo nós ressuscitamos. Então vai usar bastante o apóstolo Paulo. Então através do batismo nós apagamos esse pecado original. E por isso que a igreja insiste a partir de então no batismo de crianças, tá? Então as crianças podem se batizar, porque alguém falava assim, mas as crianças não têm pecado. A igreja falava, tem sim, elas têm o pecado transmitido de Adão. Esse pecado precisa ser limpado, e é através do batismo. E aí um ponto importante, o batismo livra a pessoa do pecado original, mas não do futuro pecado, porque a nossa alma ainda ela é seduzida pelo pecado. Aí cabe ao homem e à mulher negar esse pecado ou não, né? Mas a alma ainda ela tende ao pecado. Não quer dizer que com o batismo eu não vou pecar mais. A igreja reconhece que você pode pecar novamente. Por isso depois a questão da penitência, ok? Então isso em relação à questão do pecado original. Essa doutrina, para quem não sabe, ela começa com Santo Agostinho. Santo Agostinho desenvolve ela bastante e a igreja vai assumir essa doutrina. Por isso, pessoal, até para quem não é católico, até pouco tempo atrás, as pessoas, quando dava curso de batismo, falavam, o batismo, a função dele é acabar com o pecado original. Isso é Concílio de Trento. Hoje a igreja mudou bastante em relação ao Concílio de Trento. Nós estamos falando do século XVI, num concílio que é contra o Lutero, para não esquecer disso. Hoje a igreja, quando ela fala do batismo, o batismo como inserção na comunidade, os primeiros passos de um cristão na comunidade, tá? A doutrina do pecado original acabou? Não, não acabou, mas a igreja começa a fazer novas releituras da importância do batismo e não mais apenas naquela questão do pecado original. Pode falar, Rafael. Ô Guto, você falou sobre essa questão do batismo das crianças, que foi um ponto assim, que foi trabalhado, né, durante esse concílio. E a questão
questão das crianças que morreram sem o batismo, como é que fica essa questão nesse debate? Não se foi debatido nesse momento, mas vai ser depois do concílio, os teólogos vão desenvolver essa questão. Essas crianças, elas vão para o purgatório, no espaço do purgatório, para se purificar para a vida eterna. Tem um debate posteriormente a essa questão do concílio. Tá? O concílio não se prendeu numa reflexão, porque o pecado original não era a coisa mais importante do debate. Mas isso vai ser desenvolvido depois, onde as crianças que morreram sem um batismo, elas vão ficar num lugar do purgatório, se purificando para a vida eterna. Tá? Porque o purgatório foi outra doutrina adotada pela Igreja Católica. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso com concessão. Ok? É assim como os patriarcas, né, Guto? Exato. Exato. E morreram assim a serviço de Deus, mas foi antes do advento. Exato. Fica no lugar do purgatório se purificando. Essa é a fala da Igreja. O termo que Lutero desenvolveu e que foi uma das causas da reforma foi sobre a justificação. O homem se salva como? A Igreja Católica, ela concorda que a salvação vem apenas por Jesus Cristo, mas que o homem pode colaborar para essa salvação, aceitando a graça. Porque a graça de Deus não é imposta para as pessoas. A graça é oferecida, mas o homem pode dizer sim ou não a essa graça. Então a Igreja Católica defende as duas coisas, a justificação por Jesus Cristo, que o Lutero dizia, a Igreja não discorda disso, mas que o homem ele pode colaborar com essa graça, por exemplo, se arrependendo do pecado. Por exemplo, se preparando, santificando a sua vida. Então, o homem pode colaborar com essa graça de Deus, dizendo sim a essa graça. Então, isso que foi definido em relação à questão da justificação. Tá? Esse foi outro ponto que aparece. Depois, outro ponto que vai aparecer também nesse primeiro debate vai ser a questão dos sacramentos. A igreja começa a dizer que os sacramentos ele é um sinal da graça. Através dos sacramentos, Deus manifesta a sua graça. O Lutero não concordava com isso. O Lutero dizia que a graça era só o ato. A Igreja Católica dizia não, que Deus, através do sacramento, oferece a sua graça. Então, por isso que a Igreja Católica define o sacramento como uma graça eficaz, como um sinal eficaz da presença de Deus. Até hoje é assim, quando a gente dava catequese, não sei se vocês já foram catequistas aí católicos, a gente sempre dizia assim, os sacramentos é um sinal da graça de Deus, né, na vida da pessoa, através do batismo, da primeira comunhão, do crisma, do matrimônio e assim por diante. Então a Igreja Católica começa a definir então os sacramentos como sinal eficaz da graça de Deus. É um sinal eficaz, contém um senso real dessa graça na vida da pessoa. É como se Deus oferecesse sua graça através desses sinais. Né? Então a igreja trabalha bem essa questão. Outra coisa definida ainda nessa primeira sessão, nesse primeiro período, foi a necessidade dos padres pregarem pelo menos aos domingos e feriados, porque não existia esse costume de pregação. Então, olha que absurdo, né? Hoje é tão comum isso, naquela época as pessoas não pregavam. Então a igreja define que os padres têm que pregar aos domingos, que é o tal da homilia, que nós chamamos hoje, e também nos feriados, quer dizer, dias santos, que os padres deveriam fazer a sua pregação. Outra coisa, o dever de residência dos párocos e também a proibição de acumular benefícios eclesiásticos. Isso vai dar uma confusão o tempo todo, até o final do concílio essa discussão, porque muitos bispos não aceitavam essa ideia de ter apenas uma residência, porque eles ganhavam, lembra disso? Que o bispo tinha 3 dioceses, então muitos não aceitaram isso, e essa discussão vai ser durante todo o concílio, só no finalzinho que vai ter uma solução, tá? Mesmo sem citar uma regra definitiva. E também regras para os candidatos. Na última aula eu falei para vocês que a igreja principalmente quer que os padres venham de famílias, primeiro tem que ser católicas, tá? Naquela época não podia um padre se a mãe é protestante e o pai é católico, por exemplo, se não fosse batizado. Então, para ser padre tinha que ser de famílias católicas, batizadas. A igreja insistiu muito na questão dos pobres, né? Que os pobres deveriam ter chance de estudar para ser padres, porque não eram assim. Ou seja, houve algumas mudanças importantes aí. Aí eu falei para vocês que depois disso teve aquela grande febre de tifo em Trento e o concílio foi para Bolonha. O imperador não aceitou e ficou uma confusão danada. Durante 2 anos eles ficaram discutindo e aí o Papa, para não ter mais um cisma, bastava do Lutero, não queria brigar com o imperador, cancela o concílio para que retorne depois para Trento.
E esse concílio ele vai voltar para Trento em 1551 até 1552. Agora eu vou falar para vocês o que foi votado nesse segundo período, tá? Agora o segundo período, as coisas que foram votadas em relação ao segundo período. Primeira coisa que foi votada: a Eucaristia como transubstanciação. Para a Igreja Católica, o corpo se transforma, o pão se transforma em corpo e o vinho se transforma em sangue de Jesus Cristo. Essa doutrina, para quem não sabe, ela já tinha sido votada no Quarto Concílio de Latrão de 1215. Então, o Quarto Concílio de Latrão de 1215 já tinha votado essa doutrina. O que a igreja está fazendo agora é confirmando aquele dogma de Latrão, do Quarto Concílio de Latrão de 1215, que o corpo, porque o Lutero não aceitava isso, que o corpo, o pão se transforma em corpo e o vinho se transforma em sangue. O que o Lutero pensava? O Lutero dizia o seguinte, que Jesus estava de fato na Eucaristia, o Lutero dizia que estava na Eucaristia, mas pão era pão, vinho era vinho. Ele continuava vinho e ele continuava pão. Jesus estava na Eucaristia, mas não havia a mudança da substância. Por isso que o Lutero, a gente fala que a doutrina dele é da consubstancialização. Consubstancialização. Da Igreja Católica é transubstancialização, que as coisas se transformam, tá? Então isso foi votado na segunda sessão. Segunda sessão não, estou falando sessão, não é sessão, segundo período. Outra coisa, a igreja dizia o seguinte, que a Eucaristia, ela deveria ser adorada, deveria ser exposta nas igrejas, nas procissões, deveria ser levado também a Eucaristia para os enfermos. Eu não sei se vocês sabem, lá atrás, bem atrás na história da igreja, a Eucaristia surgiu como viático. O que é viático? Remédio. A Eucaristia surgiu como viático para os doentes que não podiam ir à missa. Então o pão era levado para esses doentes, para que eles se curassem. Era um remédio mesmo, por isso chama viático. Até hoje, para quem não é católico, não sabe, a Igreja Católica ainda mantém essa doutrina. E existem pessoas da Igreja Católica, chamados aí ministros da Eucaristia, que a principal missão deles, embora muitos deles não saibam disso, a principal missão do ministro da Eucaristia é levar a Eucaristia para os doentes. É a principal missão do ministro da Eucaristia na Igreja Católica, não é dar comunhão ali na missa, porque isso o padre pode fazer. A principal missão do ministro da Eucaristia é levar a Eucaristia para os doentes. Isso a Igreja Católica confirmou no Concílio de Trento, e que a Eucaristia ela era transubstanciação e deveria ser adorada, adoração eucarística, deveria ser exposta, deveria ser levada nas procissões e deveria ser levada aos doentes. Tá? Isso foi definido no segundo período. No segundo período também ficou definido a confissão auricular. O que é essa confissão auricular? É a confissão que você faz sozinho, você e o padre. Chama auricular. A igreja dá preferência a essa confissão. Porque existe uma outra confissão que é chamada de confissão comunitária. Ela só existe na igreja hoje quando o padre não pode atender a confissão auricular por algum motivo. Tá? Mesmo, vamos dar um exemplo. Vamos pegar um exemplo claro. Numa grande festa tem muita gente, tem um padre só, ele não consegue atender as confissões. Ele vai fazer uma confissão comunitária, mas vai orientar aqueles que participaram da confissão comunitária, depois procurar um padre para fazer a sua confissão auricular. A igreja ela referendou isso no Concílio de Trento. Na segunda sessão também foi votada aí a questão da extrema-unção, tá? E decreto sob a autoridade do bispo. Hoje não se chama mais extrema-unção, porque antigamente era para isso mesmo, a pessoa estava morrendo, o padre ia lá e dava uma extrema-unção para a pessoa receber a graça de Deus antes de morrer. Chamava-se extrema-unção. Hoje chama-se o sacramento da unção dos enfermos. E você pode receber ela quantas vezes você achar necessário. Por exemplo, vou fazer uma cirurgia e eu quero receber a unção dos enfermos, eu posso chamar um padre e ele vai me dar a unção dos enfermos. Estou doente e não estou me recuperando, eu posso chamar um padre para me dar a unção dos enfermos. Quem receber uma vez pode receber mais, quantas vezes você quiser, tá? Então hoje é diferente, não é mais só no caso de morte não, antigamente era. Antigamente a igreja dava
quando a pessoa estava já indo para o além, né? Eu tenho um amigo padre que ele fala que para 10 unção do enfermo que ele dá, nesses casos assim, 9 pessoas morrem, né? Eu falei, então eu não quero receber a sua, não, né? Porque eu não quero morrer quando tiver, não. Ele brinca assim, é só me chamar que a pessoa morre. Beleza. Aí, como eu falei para vocês, nessa segundo período, chegaram os protestantes, fizeram exigências que não foram aceitas, e aí ficou definido que não era possível mais unir católicos e protestantes. Lembra que eu falei para vocês que a ideia de unir católico e protestante era a ideia do imperador e não a ideia do Papa, que já sabia que isso não ia acontecer. Aconteceu que a Liga Esmalcada, falei isso na última aula, Liga Esmalcada é a Liga Protestante, o exército protestante, invadiu o sul da Alemanha, chegando próximo de Trento. Os bispos, com medo, o concílio foi cancelado. E só vai voltar em 1561 a 1563, que é o terceiro período, vou falar agora aqui que foi aprovado, tá? O grande papa desse período, são vários papas que passam, mas o grande papa desse período é o vai ser o Pio IV. Ele vai ser o grande papa do terceiro período, Pio IV. Até hoje se fala muito da missa do Pio V, que sucedeu ele depois, né? O que foi votado em relação a esse terceiro período? O que foi votado e que foi importante? Uma coisa que foi votada, melhor dizendo, é que a Eucaristia para o leigo não precisava ser dada em duas espécies, porque vocês sabem que quem vai à missa, algumas missas a gente recebe só a parte do corpo, o vinho não. Mas pode ser que alguma missa você vai receber o vinho também. Foi o Concílio de Trento que declarou que não era necessária as duas espécies, só uma. Por quê? O Concílio de Trento tinha muito medo da emancipação dos leigos. O que é emancipação? Maior autonomia dos leigos. O concílio não queria isso. Então aos leigos foi dada apenas a Eucaristia em uma espécie, que é apenas o corpo, né? Que é a partícula, e não o vinho. Tá? Então não era necessário dar as duas espécies. Isso se mantém até hoje. Só queria lembrar vocês de onde vem isso. Vem do Concílio de Trento, tá? Isso se mantém até hoje. Raras são as missas em que você recebe as duas espécies. Missa de crisma, uma Eucaristia, casamento, ou a missa especial que o padre vai fazer. Ele pode convidar a comunidade a tomar as duas espécies. Mas o Concílio de Trento declarou que não era necessário, bastava uma espécie. Uma outra coisa que foi votada, melhor dizendo, no terceiro período foi a missa como sacrifício. O que é missa como sacrifício? A igreja fala que Cristo é, de novo, imolado misticamente. Cristo, de novo, dá a vida para nos salvar na missa. Isso é missa como sacrifício. Então, por isso que a gente fala que na missa nós celebramos a vida, morte e ressurreição de Cristo. Então, no Concílio de Trento foi definido que Cristo é imolado misticamente de novo pela igreja. Ele se dá novamente, como se deu na cruz, para a salvação de todos na missa. O Lutero não aceitava isso, lembra disso? O Lutero não aceitava a missa como sacrifício, e a igreja confirma no Concílio de Trento a missa como sacrifício de Cristo por nós. Outra coisa que foi votado também nesse terceiro período, que é importante, que a missa deveria ser feita em latim e que os padres deveriam explicar para o povo a parte por parte da missa. Mas os padres não eram formados, lembra que eu falei para vocês que é péssima formação? Então isso foi abandonado. Então a missa continuou em latim, mas as pessoas não entendiam bulufa de nada do que se falava ali. Tá? Pessoal, quando é que acaba a missa em latim na igreja? Não acabou ainda, existe alguns padres que têm essa autorização, mas a língua vulgar ela vai ser utilizada apenas no Vaticano II, recentemente, tem 60 anos isso, tá? Outra coisa que foi trabalhado aí foi a questão da residência dos bispos, como eu falei para vocês. Foi muito difícil aceitar isso, porque os bispos não queriam perder o seu privilégio. Qual é o argumento que a igreja usou? Simples, o bispo precisa conhecer as suas ovelhas. Como é que o pastor não conhece suas ovelhas? E como é que você vai conhecer as suas ovelhas se você tem 3 residências? Então, aos poucos, esses bispos vão aceitar. Aos poucos, gente, não é do dia para a noite, não. Isso levou 150 anos para os bispos entenderem essa ideia. Não foi do dia para a noite que isso foi aceito. Mas essa era a proposta da igreja. Já que eles não estavam aceitando, e muitos ameaçavam não aceitar, então usou-se um argumento bíblico. Né? Aqui Jesus fala, o pastor conhece as suas ovelhas. As ovelhas escutam a voz do seu pastor.
Então a igreja começa a questionar como é que o pastor vai conhecer a voz das ovelhas se não vive com as ovelhas. O Papa Francisco recentemente falou que o pastor tem que ter o cheiro das ovelhas. Como é que você vai ter o cheiro das ovelhas se você não vive com elas? Então são esses argumentos bíblicos que foi levando a mudança de mentalidade, tá? Para que essas coisas acontecessem. Se definiu com clareza a diferença entre clero e leigo, tá? E o matrimônio, falei semana passada sobre isso, o matrimônio. Ficou definido que o matrimônio é indissolúvel, não pode ser desfeito, o Concílio de Trento define isso, e que os casamentos clandestinos, o que é casamento clandestino? Quando não tem nenhuma testemunha, são inválidos. A igreja exigia a presença do padre e de 2 testemunhas para um casamento ser válido. Até hoje é assim, tá? Para um casamento ser válido tem que ter o padre ou o ministro da igreja, não precisa ser padre, pode ser um diácono, pode ser um ministro da igreja, e 2 testemunhas. Sem essas 2 testemunhas, o casamento não é válido. Ele é passivo de nulidade, que a gente fala. Tem que ter as 2 testemunhas. Por isso que começou a igreja a registrar isso. Registrar os casamentos, registrar os batismos. E vocês sabem quem já casou aí, que pede para as testemunhas assinarem lá depois do casamento. Aí se criou essa ideia dos padrinhos. A igreja não fala de padrinhos, fala de 2 testemunhas. Tanto é que no meu casamento não teve padrinho nem madrinha. O pessoal falou, quem que vai ser seus padrinhos? Eu falei, a igreja toda. Mas quem vai assinar no livro? Eu falei, vou dar um jeito nisso na hora. Aí a hora que acabou o casamento, eu falei assim, 2 pessoas assinam aqui, por favor. 2 pessoas subiram lá e assinaram. Precisa de testemunhas. Tá? Padrinho depois ele vai virar uma máquina de presentes, né? Para isso que os padrinhos vão depois existir. Mas a igreja não existe padrinhos, tá? Já tô falando isso para vocês, desde Trento. O que a igreja precisa para ser válido o casamento é de 2 testemunhas além do padre, tá? O padre mais 2 testemunhas ficou definido aí no Concílio de Trento. E aí a igreja fala sobre o purgatório, volta ali sobre o purgatório, sobre a veneração dos santos, indulgências. Engraçado, tudo começou com as indulgências do Lutero e quase não se falou das indulgências no Concílio de Trento. A única coisa que a igreja falou é que as indulgências são positivas para a igreja, só. Falou mais nada. Que ela continua. Não se desenvolveu uma teologia da indulgência. E isso que causou lá atrás o início da reforma. Eu queria só pegar para vocês, eu até separei aqui, sobre os santos, e a imagem, porque tem muitos aqui que não são católicos, eu peguei aqui, tirei do próprio decreto, queria ler para vocês. Vocês só me permitem isso aqui, que é interessante a reflexão que a igreja faz sobre a questão dos santos e também, deixa eu pegar aqui, dos santos e das imagens. Tá, eu vou ler aqui. A invocação e veneração às relíquias dos santos e das sagradas imagens. Diz o decreto, vou ler para vocês literalmente o decreto. Ensinando-lhes que os santos que reinam juntamente com Cristo rogam a Deus pelas pessoas e que é útil e bom invocá-los humildemente e recorrer às suas orações, intercessão e auxílio para alcançar de Deus os benefícios por Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que é o único Redentor e Salvador. Jesus continua sendo o único Redentor e Salvador. O que os santos fazem é intercessão e que age de modo ímpio os que negam que os santos que gozam no céu de grande felicidade devam ser invocados, ou aqueles que afirmam que os santos não rogam pelas pessoas, ou que é idolatria invocá-los para que roguem por nós. Assim vai, tá? As imagens, a igreja também diz que as imagens, vou ler sobre as imagens. Além disso, o concílio declara, este santo concílio, que as imagens devem existir principalmente nos templos, principalmente as imagens de Cristo, da Virgem Mãe de Deus e de todos os outros santos. E que essas imagens devem ser dadas a correspondente honra e veneração, não porque se creia que nelas existe divindade ou virtude alguma para que mereça o culto, ou que se lhes deva pedir alguma coisa, ou que se tem de colocar a confiança nas imagens, como faziam antigamente os gentios, que colocavam suas esperanças nos ídolos, mas sim porque a honra que se dá às imagens se refere aos originais. Eu não vou continuar a leitura não, porque é longa aqui. Então só queria mostrar o que a igreja fala em relação às imagens. Ao se venerar, não é adorar as imagens, ao se venerar as imagens, você está fazendo isso em relação aos originais, não a elas. Na imagem não há virtude, na imagem não há santidade, tá? Mas a veneração da imagem é a própria veneração das pessoas que estão ali. Os originais. Quando eu faço a veneração de uma imagem de Nossa Senhora, eu estou fazendo da própria Nossa Senhora. Quando eu faço a veneração da imagem de São Sebastião, eu estou fazendo do próprio São Sebastião. Tá? Então, e outra coisa, eu não li aqui, o concílio diz o seguinte: quando houver abuso,
principalmente abuso financeiro, é para cortar. Então ele orienta que certos abusos, superstições da igreja devem desaparecer. Infelizmente não desapareceram. Eu dou um exemplo do bolo de Santo Antônio, da aliança de Santo Antônio, os abusos que se faz com relação à festa de Santo Antônio. O concílio orienta que esses abusos devem desaparecer. Superstições devem desaparecer. Então, quando você percebe que pessoas, vou dar um exemplo, pessoas que colocam, mergulham o santo de cabeça para baixo para que ele atenda, isso aí é superstição. O concílio fala que isso tem que desaparecer, que isso não é, uma veneração certa a se fazer. Então, quando você vê assim, ó, uma pessoa usa um santo, põe ele dentro da cisterna, abaixa o santo, essas coisas. Eu tinha um amigo que colocava cafezinho no pé de São Judas para não faltar café em casa. Isso é superstição. Isso não faz parte da igreja. A igreja manda abolir essas superstições. Ou quando vocês perceberem que pessoas... Tá, isso está no Concílio de Trento, tá? Eu só não estou lendo aqui para ganhar mais tempo. Quando vocês verem pessoas que estão ganhando com o santo, vejo muita bandeira do Espírito Santo, que as pessoas pedem dinheiro para pôr na bandeira, o concílio condena. Fala que quando as pessoas estão ganhando dinheiro com isso, é para suspender, que é abolir esses costumes. Quando a pessoa está ganhando dinheiro em cima das imagens, é para abolir. Só para mostrar para vocês que muitas dessas superstições continuam até hoje. Já recebi em casa uma vez um cara com a bandeira do divino, ele mostrou a bandeira, eu falei, pois não. Ele mostrou a bandeira e não falou nada, ele queria que eu colocasse dinheiro. Eu falei, não vou colocar dinheiro aí. Você está abusando da fé das pessoas, não vou fazer isso. Então, mas tem pessoas que fazem isso ainda, tá bom? Então, no geral é isso do Concílio de Trento. Foi um importante concílio que avançou nas questões dogmáticas, mas não conseguiu fazer aquilo que era o objetivo, que foi conciliar com os reformados. Essa questão não aconteceu. Vou colocar minha opinião agora pessoal, tá? Eu digo que o ser católico surge com Trento. Por que o ser católico surge com Trento? Porque Trento dá a identidade católica. É a partir de Trento que a gente tem clareza do que é ser católico. Na veneração dos santos, na questão do purgatório, na questão do pecado original, na questão dos... outra coisa, eu não coloquei isso, mas todo o decreto da igreja em relação ao concílio, e colocava assim, aqueles que não concordaram, sejam excomungados. Sempre está assim, ó, sejam excomungados. Então, foi uma aceitação também quase não imposta, né? Diante das heresias, segundo a igreja naquele momento. Coloquei entre aspas porque a gente sabe que não é heresia. Naquela época se considerava protestantismo, calvinismo e anglicanismo. Se você não concordasse com a igreja católica, você deveria ser excomungado. Isso está escrito em todos os documentos, nos decretos. Seja excomungado quem não concorda com o pecado original. Seja excomungado quem não concorda com isso. Essas eram as falas, tá? Foi um concílio que não foi, como o Vaticano II, acolhedor. Não é de acolher, é de definir, definidor. Se você quer ser católico, é assim. Não quer ser católico, caia fora. Então não foi um concílio tranquilo, vamos dizer assim, porque o contexto era isso. E quando isso não deu certo, muitas vezes que não deu certo, aí vai entrar o que eu vou falar na próxima aula, a Inquisição, o Índex e outras coisas, tá bom? Se alguém quiser fazer pergunta, fique à vontade agora. Estamos parando a gravação aqui para passar para as pessoas.